Começando mais um episódio do podcast de Gramado para você, onde o fazedor de cultura e o espaço cultural tem vez. E hoje eu estou na companhia, posso chamar de meu amigo, parceiro de conselho de cultura aqui de Gramado, Pedro Campos. Que satisfação te receber, esse que é um cara que é um grande artista, atua em várias pontes e agora mais recentemente nas redes sociais, entrevistador de mão cheia. Mas que tal, ó, vou ter que me comportar aqui e seguir a linha. Pedro, obrigada por ter aceitado esse convite, por tu faz parte da cultura viva de Gramado. Então, nada mais justo que a gente tenha esse momento para deixar para a história e para os alunos, para os pesquisadores, para quem vem para Gramado conhecer quem faz cultura, quem faz a cidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui com vocês, né? Muito bom conversar sobre cultura, é sempre ótimo, né? Então, sempre gostoso, né? Sempre bom falar com amigos também que fazem parte desse campo das artes. Com esse campo das artes. Tu começou cantando, né? Vamos começar pela música? Sim, comecei. Eu sou de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, mas eu moro há 15 anos aqui. Vai fazer 16 anos que eu moro aqui, né? E eu cantava desde os 12, né? Porque começou aquela moda de videokê, assim, sabe? E aí meu pai viu que eu cantava bem e começou a me levar nos videokês que tinham lá em São Paulo, assim. Bacana. Então sempre me apoiou. E com 15 anos me deu um violão, eu aprendi a tocar violão sozinho, assim, com a galera do prédio na época, que todo mundo queria ter banda naquela época, assim. e foi indo, assim, mas até os meus 20 e poucos anos, assim, eu vim pra cá com 24, né? Eu pouco tinha trabalhado com música mesmo, assim, tocava um barzinho ou outro, eu tava começando a entender de alguma forma, sempre foi muito difícil, né? Trabalhar com arte sempre foi muito difícil, né? Acho que a gente já nasce com isso. Trabalhar com arte vai ser difícil. Não é fácil, né? Então, porque a parte do show é a parte mais fácil, né? A parte de preparação, de treino, de prática, de ensaio. De venda do show. Então é todo um processo, né? Então, ainda mais São Paulo, que é uma cidade muito, por mais que seja grande, tem oportunidades, é difícil você saber os lugares onde você consegue ter realmente algum tipo de acesso, né? Então tocava no bar da faculdade, sabe? Eu comecei, aliás, o que mais fiz na faculdade, a primeira que eu fiz foi tocar no bar da faculdade, né? De história? Não, eu fazia administração. Fez administração. Fiz, né? Uma cara de administrador, né? E marketing, né? E quase faltou um ano para me formar. Mas aí foi isso. Eu trabalhava numa empresa que eles me mandaram embora só porque acabou meu contrato de estágio, assim, sabe? Eu tava indo super bem. E aí aquilo me traumatizou. Ficou revoltado com o sistema. Fiquei revoltado com o sistema, E aí, virar fotógrafo de festa de criança. E, que legal, o artista é muitas coisas, né? A gente vai fazendo o que vai surgindo, né? E aí, vim pra cá. Minha mãe veio pra cá, que meu tio, muitos anos, tinha casado com uma moça daqui. E ela falou, vou lá testar. E eu tinha trancado a faculdade do último ano, tava meio que tocando, fotografando. Falei, também vou lá, né? Vou lá ver, conhecer Gramado. Qual é essa cidade aí? Aí eu cheguei, lembro, foi no 27 de dezembro de 2010, nunca me esqueço, um domingo de desfile de Natal. Eu falei, nossa, que legal, não faria uma coisa dessa aqui, assim. Eu posso ser o Papai Noel? Não, tô brincando. Ainda não, né? Quem sabe, mas Quem sabe quando for mais... Não, mas quando a gente é novo, a gente tem uns sonhos, a gente olha assim, né? Cabelo branco já tem, mas a barba ainda não. E aí foi muito bacana, cheguei aqui, comecei a tocar, rápido, conheci uns lugares onde eu conseguia fazer um violão e voz, e a partir daí fui conhecendo as pessoas, né? Fui conhecendo as pessoas, montei a banda Capim Guiné, que foi uma banda de reggae que eu tive por bastante tempo. Pois é, dentro da música eu vou te perguntar isso, nós vamos chegar lá. Tu começou tocando reggae? Sim, já de cara, assim. De cara, Nada de rock and roll, assim, nem passou perto. Eu gosto do rock and roll, gosto bastante, né? Tem mais cara de rock and roll do que de reggae, na verdade. As pessoas não acham, mas quem me olha de primeiro momento acha que eu sou mais rock and roll, assim. Mas quem já conhece minha energia, acho que eu acho mais do reggae, né? E reggae, música brasileira, né? Porque restaurante é isso, né? Aí é aquilo, de Havana, do Reis, toca Raul, do Santos, Raul. E aí fui aprendendo, mas a banda de reggae foi a primeira que eu montei aqui, a Capim Guiné. E foi muito bom, assim, a Capim Guiné, eu consegui tocar em vários lugares, né? E ela foi uma primeira banda que tinha sax, trompete, então tinha todo um pessoal dos sopros, assim, então era uma banda bem grande, assim, né? Então sempre toquei com bandas grandes, aliás, né? Que difícil. Que mais difícil, acho que é uma banda pequenininha, né? Então, Capim Guiné foi bastante tempo. E nesse meio tempo eu acabei me envolvendo com teatro. Foi uma coisa bem sem querer, assim. Não estava na programação. Bem sem querer. Assim. E tu se deu super bem.
a gente é isso, né? Uma coisa que eu nunca tive muita vergonha, né? Eu fui uma pessoa muito envergonhada, assim. Eu sempre, de boas, assim. Pra mim, vamos fazer, né? E quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei como monitor de acampamento em São Paulo. E tinha muita coisa de teatro. Tinha desses acampamentos, assim, né? Então, isso sempre me deixou meio... o que tem que fazer, né? Vamos fazer um personagem? Beleza. E aí, eu tava tocando numa loja, minha mãe tinha uma loja, que a gente abriu uma loja de camiseta personalizada, bem no centro aqui de Gramado. E aí um cara me viu, o Zeca Zener, né? O Zeca Zener é um ótimo, baita desenhista, ele é fantástico, assim. E ele me viu cabeludo, né? Já tinha cabeludo, não tinha barba ainda, mas cabeludo, e tocava violão, e ele, tu é cabeludo, você canta. Quero fazer um teatro no Natal de Gramado aqui, e você tem a cara do príncipe do Natal, você faz teatro? Eu falei, não, mas posso fazer, né? Vamos fazer um teste. Cabeça super aberta, hein? E aí fiz o teste e passei. Mas muito porque eu tinha o perfil, assim, que eles precisavam, assim, né? Que não tinha muitos atores. Tinham atores aqui, mas a maioria trabalhava no Natal Luz, assim, nesses grandes espetáculos, assim, né? E não tinha muitos de fora. Hoje tem muito mais, né? Mas naquela época ainda... Mas eu acho que ainda é difícil de pra quem monta, escreve um roteiro, uma história, tu tá desenhando junto o personagem mais ou menos como ele é na tua cabeça. E quando tu bate o olho, né? Ele tinha um desenho, assim, e era bem parecido, assim. Era bem parecido. Que legal. E aí eu fiz o teste, passei e fiz o Príncipe do Natal. Foi no cinema. Virou um teatro, o cinema virou um teatro, assim. Eu lembro desse ano. Foi bem legal. E foi... Nossa, eu adorei fazer. E passou o ano, acabou, né, no Natal, beleza, e agora o que eu vou ter, né, de teatro, né, não tinha mais, não tinha esses shows, parques temáticos, não existia, 15 anos atrás, 15 anos atrás ainda não era essa febre temática que nós temos aqui, né. Isso, foi bem no início, assim, peguei bem esse início, né, e aí passou o ano, continuei tocando, tudo mais, e entrei no Bocalis. Sim. E o Bocalis, e o Bocalis ia pra Europa. E ensaiava, inclusive, aqui na Casa da Juventude, a gente grava gravando pra você. E aí eles a cada 2 anos iam pra Europa. Eles cantavam em alguns lugares na Alemanha, tinha uns parceiros que contratavam, era bem legal, assim. E aí eu cantava, né, e ele falou, olha, você e seu irmão, né, meu irmão percussionista também, né, não querem participar do coral? Eu falei, lógico, né, vamos pra Europa. Eu falei, vamos pra Europa. Só não sei com que dinheiro. Que horas vai ser isso, mas isso foi tipo dá tempo. Setembro, assim, agosto, assim, né, do ano. E aí passou, eu só falei, mas eu vou tocar, né, já tava tocando, falei, vou tocar no restaurante, vou tocar no lugar, eu levanto o dinheiro e vou fazer um teste pro Natal Luz. Sim. E aí fiz o teste pro Natal Luz, que eu sabia que aqueles bonecões gigantes, os soldadões de chumbo, era o melhor cachê, era tipo R$1.200, assim, o cachê na época, assim. E era o maior cachê do desfile, assim, né. Falei, olha, vou fazer teste pra soldado, né, não quero aparecer, eu quero dinheiro pra viajar. Dinheiro pra ir pra Europa com Bocalis. Então, beleza, né, aí fiz o teste, aí a diretora falou, mas você... já fez teatro, né? Eu falei, olha, fiz. Eu quero dinheiro agora, mas eu não quero aparecer. Se vocês me contratarem para uma outra ala, onde eu vou aparecer, e eu ganhar o mesmo que o soldadão de chumbo, show! Senão, pode me assino aqui. Senão, me deixa aqui, que eu tô bem aqui. Vai ser mais trabalhoso, mas não tem problema, né? Não tem problema. E aí, no final, negociamos e eu acabei indo para um outro carro alegórico, assim, até com a Carol Toy. Querida. Mas eu já conheci ela por causa do Bocalis, do Bocalis, né? E aí, fiquei sabendo, um pouco depois que eu fiz esse teste pro Natal Luz, ali em outubro, que tinha um outro espetáculo que eles iam fazer, que era o Corvatum Turi. E eles estavam fazendo teste de atores e cantores. E aí, eu falei, de repente é melhor, né, que o Natal Luz ali, né, realmente era, né, um cachê. E aí ali já conheci a Lisbeth, conhecia de vista, já conversado um pouco com ela, porque desde que eu entrei aqui na cidade, né, eu acabei trabalhando no jornal no início, eu me envolvi muito com a questão da cultura, né, primeiro com o Dani Bertolucci, e acabei me envolvendo com o primeiro pré-conselho de cultura, né, então antes do conselho... Antes da própria secretaria, quase, né? Antes da secretaria, era subsecretaria. Começando a verter. Então, com esse pré-conselho, né, a gente... construiu a parte burocrática mesmo para a constituição do conselho, e aí entrei
como no primeiro conselho que teve, né? Então eu já Sim. entrei no primeiro ano, que foi exatamente nesse ano que eu entrei no teatro, né? Então foi tudo muito ao mesmo tempo, assim, as Sim. políticas culturais e a parte artística. Aí eu fiz o teste pro Corvatum Turi e não tinha muitos atores aqui, cantores com a disponibilidade que eles queriam, né? Que era tipo Direto, 150 shows, 3 meses, 2 shows por dia. E eu falei, olha, beleza, né? Se rolar, show. Claro. E aí... Tudo que o artista quer, na verdade. Poder trabalhar todos os dias, quase. E aí passei, assim. E aí eu fiz o Corvatum Turi e o desfile. Então eu saía do Corvatum Turi tipo 8h30, 9 horas no desfile. Eu saía correndo, arrancava maquiagem na rua. Era ali onde é agora o Hotel de Chocolate, ali na URGS. Saía correndo até o pavilhão da prefeitura, correndo mesmo, assim, ó. Correndo, a galera tava entrando no pavilhão, ainda tava entrando no pavilhão, assim. Aí, ainda bem que não era muita roupa, era só uma maquiagem rapidinha e bem rápido, em 10 minutos eu resolvia. E aí fiz. Isso constrói o artista, né? Essas Foi um dinâmicas de aprendizado, tempo. Foi aprendizado. E valorização do próprio artista, de quem eu sou, onde eu quero estar, como eu quero fazer as coisas, né? Acho que isso foi uma... E aprendi de verdade, assim, aprendi muito na prática, assim, porque a da arte, né, que era responsável pelo espetáculo, era tipo, nossa, a maior empresa de entretenimento, né, que tinha na época. Hoje ainda é muito grande a da arte ainda, né. Sim. Então eu já comecei com eles, assim, foi muito um susto, assim, sabe, tipo, show de bola, uma super estrutura, com produção, com cenografia, com maquiagem, tipo, era realmente uma grande produção, assim. Então era o meu segundo teatro, né. O Príncipe foi bem legal, numa proporção menor, mas também foi bacana, assim. Tinha uma estrutura legal, mas no Corvatum Turi realmente era enorme, o teatro feito pro espetáculo, né. Claro, construído e pensado nisso, né. Então, passei, fiz os 2, Natal Luz e o Corvatum Turi, e aí quando terminou essa temporada, o Corvatum Turi ficou fixo durante todo o ano. E aí eu me mantive no espetáculo, né? Mas aí quando terminou esse primeiro ano do Corvatum, essa primeira temporada, eu falei, agora eu preciso estudar teatro, né? Agora que eu já fiz 2 espetáculos de teatro, eu acho que eu preciso me profissionalizar, sabe? Porque o entretenimento, lógico, que quanto melhor o ator, melhor fica o personagem, né? Mas não precisa ser, nossa, olha, digno de Oscar, assim, né? Deveria ser, né, na verdade, sabe? Deveria ser, mas tipo... É diferente, o entretenimento é diferente, uma coisa mais lúdica, o texto é sempre aquele, geralmente, sabe? É uma coisa mais... começo, início e fim. Mas tu tem construção do personagem, né? Tu não vai estar fazendo um estereótipo. Isso, tu vai estar trazendo características de um personagem que é muito conhecido, né? Um papel numa novela que tu vai fazer um cara que é assim, sabe? Né? É diferente o entretenimento do teatro, né? Em sua raiz, assim, né? Mas os dois são válidos. TV, para cinema, são outras cada lugar é camadas, uma forma né? diferente, né? Mas fiz o que estava ao meu alcance, né? E eu falei, então acho que agora eu preciso realmente melhorar, né, e me aperfeiçoar. E aí eu comecei a estudar teatro valendo com a Lisiberte, assim, fiz 2 anos, fiz outras peças com ela, Lisístrata, 6 personagens à procura de um ator, muito bom. E aí me mantive no Corvatum Turi durante esse tempo, né, mas nunca parei de tocar. Sempre estive com a banda, sempre continuei com o meu violão, fazendo meu violão e voz. E achava tempo pra tocar ainda nos barzinhos. Achava. Na verdade, era prioridade, assim, na verdade. Porque... Que era o que trazia o ganha-pão mais forte? Na verdade, eu na época ganhava melhor no Corvatum Turi ali, mas eu sempre gostei muito de tocar, assim. Sempre foi minha arte, assim, cantar. É o que me deixa nervoso, assim, sabe? Tipo, um pouquinho nervoso, assim, antes de entrar pra tocar, assim. O teatro, sempre fiquei nervoso, mas não tanto quanto a música, não sei por quê. Então, a gente já tem por regra aqui, com vários artistas juntos, que sem frio na barriga não é artista. Tem que ter um de leve, assim, pelo menos um de leve, né? Um choquezinho, assim, aquele... Mas a música sempre me mexeu mais, assim. E quando é que tu saiu do reggae pro forró? Pois então, né? Quando é que foi essa transição? Eu sempre fui forrozeiro, né? Eu sempre, desde 2000, na época do forró lá de São Paulo, 2003, 4, 5, 6, que é a época do forró universitário, assim, que tinha na época, eu aprendi a dançar e sempre gostei muito do forró. E aí, uma vez meu irmão comprou uma zabumba, eu comprei um triângulo, e a gente tocava de brincadeira igual, junto com as outras coisas, com reggae aqui. Aí depois que eu fiz o Corvatum Turi 5 anos, eu
resolvi sair, assim, por mim mesmo, assim. Eu falei, acho que já deu o que tinha que dar, precisava fazer outras coisas. Já tinha feito uma peça com a Lisbeth, que me apresentei no Festival de Boneco, sabe? Com teatro, assim, com mais profundidade. Eu, gostei muito disso. E eu contava, como já era uma pessoa mais conhecida tocando, era mais fácil de arrumar lugares para tocar, assim, e que eu nunca gostei de algo que me prendesse fixo, assim, e ter o compromisso toda sexta, sábado, temporada 6 dias na semana, e, nossa, isso sempre me incomodou muito, assim, eu sempre gostei de algo que eu conseguisse, de alguma forma, ser mais flexível, assim. E aí eu saí do Coração Tour por mim mesmo, e fui tocar em restaurante, violão e voz, assim, violão e voz mesmo. Aí nesse período eu me mudei para Canela, porque é muito mais barato aluguel, né? Ainda é. Sim, outro cenário também. Né? E Canela tem uma energia diferente também. E muito forte o teatro, tem os teatros lá, embora tá meio mal. A história dos bonecos também estão lá, Sim, né? Ainda tá, que nem tu trouxe agora, né? Tá meio mal, mas acho que é uma questão de cenário cultural também, porque tá sendo, né? Tá se reorganizando. Implantado, daqui a pouco a Secretaria de Cultura vai para um outro passo, né? É um processo. Não é assim, né? Talvez esse canal tá precisando de pessoas que tenham esse olhar e que construíram algumas coisas aqui, que possam agregar lá, né? E lá tá sendo feito, né? Nesses últimos anos, assim. Só que nada muda do dia pra noite, né? Isso que a gente tem que entender as questões políticas e sociais. É sempre uma construção, né? Então, fui pra Canela, e aí, na época, o Thiago Mello era o diretor do Departamento de Cultura. Faz 2 anos, 3. Não, fazem 2017. 8? O Thiago Mello, Um pouquinho mais. E aí ele falou, Pedro, quero fazer uma festa junina, vocês tocam forró? Falei, toco, vamos fazer. Aí chamei a gente tinha os Zabumba, o Triângulo, e aí quem tocava na banda de raia comigo era o Levington, Lev G. Bauer, né, tipo, que é o dono da Ostinatos aqui, marido da Ju, né. A Ju vai estar com a gente, né? Ju, fantástica. E eles são, né, eu conheço eles há muitos anos, assim, e ele é um maestro, né, eu falei, Lev, vamos fazer um repertório de forró aqui? Lógico, demorou. E aí eu montei 20 e poucas músicas, geralmente é isso, um show, né? Ensaiamos, tocamos e... Não, gente, dá pra ouvir eles o dia inteiro. Festa junina... Pé na serra, forró pé na serra. Pé na serra, o tempo, olha o dia inteiro, é muito gostoso. E tem a ver com a tua alma, né? Sim, gosto muito de forró. Muito mais que o reggae, assim. Eu vejo acho que eles entram muito juntos, assim, eu acho muito energia semelhantes até, assim, né? Que o forró tem toda a questão de dançar, né? Essa coisa que se falta hoje em dia, né? Essa coisa das pessoas. Nós já tinha falado disso, né? De fazer lembra? Com dança, assim, né? E é importante isso, muito importante. As pessoas precisam socializar hoje em dia na internet. Hoje é bom, ajuda muito, mas também afasta as pessoas, né? E o forró não tem jeito, tem que dançar juntinho. E o forró, ele mexe com as energias, assim. Não tem quem. Pode ser roqueiro, pode ser o que for. É uma batida que eu acho que ela tem uma conexão com batida do coração, né? Tem a zabumba, né? E a zabumba traz isso, muito forte, né? Aquecimento do coração. E é muito legal, a gente fez shows, esse 2017 foi o primeiro ano, a gente nem tinha gaiteiro, foi só eu, Adilson, o Alan, o Gabi e o Lev. Eram nós 5. E aí, show, bombou, foi ótimo, assim, fizemos 3 dias de show, e aí o ano seguinte, ele quis fazer uma proposta maior. Aí eu falei, beleza. Aí consegui um gaiteiro, que era o Thiago Wagner na época. E aí chamei a Beth e o Nelson para fazer bonecos juntos. E tinha um amigo meu que era um que tocava com a gente, que era o Serginho, tocava com a gente e ele dançava forró muito bem. E a gente, uma amiga dele de Porto Alegre, então a gente mesclou teatro de bonecos com a banda com dança, assim. E fez um mega show. Eu tava grávida, da Lídia, me lembro. 2018. Foi no show do Fala Mansa, né? Não, ela tava com o Eninho já. Foi no show do Fala Mansa. A gente tocou sexta, sábado e domingo a gente tocou antes do Fala Mansa. E aí foi o maior show que eu fiz, assim. Foi, nossa, mais de 3, 4 mil pessoas, assim, na Praça de Canela. Foi o primeiro show que lotou a praça, assim. Né, que depois foram feitos shows depois, né? Mas foi o primeiro show que lotou, foi o maior show que eu fiz, assim, tipo, nossa. E o forró não tem jeito, tem várias músicas que a gente começa devagar, ele entra o forró, não tem quem fique parado, mano. Aquele mar de gente aqui, quando começa valendo, você vê que todo mundo faz assim. Pelo menos faz uma mexida. alguém se mexe. E eu vejo que a mesma energia tu traz pro carnaval também. Que aí veio numa sequência, né?
veio na sequência. Eu acho que talvez as escolhas musicais, elas são muito bem apropriadas, né? Porque tem banda que toca música de carnaval que a gente não tem a vontade de se mexer, como a gente ouve quando tu tá no palco. Tem uma conexão, isso é muito legal, assim, não tem explicação, acho que mesmo da alma, né, da pessoa. E eu gosto muito de eu escolher o repertório, assim, de coisas que eu gosto, sabe? Que eu me sinto bem cantar, de músicas do forró, de músicas que eu lembro de jovem. De ouvir com a mãe, pai em casa. De dançar, de lembrar da época e que são gostosas de ouvir. Às vezes nem são tão conhecidas, mas são muito boas, assim, musicalmente, assim, sabe? Então o nosso repertório vai desde clássicos, assim, forró, Luiz Gonzaga, até bandas bem contemporâneas, atuais, né? Então a gente faz essa mescla, assim, sabe? Faz um show sempre pra frente. A ideia é ser sempre feliz, assim, sabe? E o carnaval veio na sequência. Depois que a gente fez esse forró do Fala Mansa, né? Passou o ano e o Thiago quis fazer uma... Não, na verdade foi antes. Ele quis fazer um carnaval. Você toca? Eu falei, toco. Ele já tinha metade dos percussionistas que eram nossos amigos já. O Leve também, show de bola. Arrumei um baixista e nos carnaval eu trouxe a galera do reggae que cantava comigo, que era o Thiago, o outro Thiago Mello, que é o James, ele, o Diego, e a Alessandra Aracava, que é fantástica trombonista e minha parceira de anos do reggae, e chamamos eles para fazer o samba com a gente, né, o bloco do Dionísio. E de onde é que veio o nome Dionísio? Porque eu tava fazendo teatro na época, né, e eu quando comecei a teatro, gostei muito de teatro grego, assim, e comecei a estudar profundamente a questão do teatro grego. E aí Dionísio, e, né, o deus das artes, do vinho, e aí estava ligada com os artistas lá, que era o bloco dos artistas, né, que tinha também pessoas que participavam com outras, com bonecos e com dança, e então ficou o bloco dos artistas e a banda do bloco dos artistas era o bloco do Dionísio, né. E aí virou o bloco do Dionísio, legal, assim, foi muito espontâneo, assim. E quem cantou com a gente nesse primeiro formato foi o Gregory Morad, que hoje é conhecido como Greg Queen. Foi a terceira vez que ele se vestiu de drag, assim. Então, eu fiz o Corvatanturi com ele por anos, né? Ele fez o Corvatanturi comigo também por anos, né? Ele era bem jovem quando ele entrou no Corvatanturi, tinha 16, 17 anos. E ele ficou muito, né, próximo a mim, até porque a Dinda, falou que é a Dinda da minha filha, ele é a Dinda da minha filha mesmo. E aí ele foi muito legal, porque ele pouco tinha tempo. Tem que vir aqui no de Gramado pra você contar a história dele. Agora o Grego é difícil não falar, mandar um WhatsApp pra ele. Não, a gente tem que fazer a distância, mano. Pegar antes do banho, que é mais fácil, porque depois do banho ninguém faz mais nada. É difícil, né? Mas tá lá, tá super, super bem, assim. E foi bacana, foi uma das oportunidades ele, né, poder mostrar a arte dele sem nenhum tipo de preconceito, sabe? Tipo, cantar do jeito que ele queria, assim. E foi, nossa, tanto pra ele quanto pra nós, assim, muito legal, sabe? Às vezes o artista, ele precisa só do romzinho de alguém, né? Pra colocar ele na cara do gol, que nem a gente... E depois ele nunca mais parou, né? Daí ele só foi, nunca mais parou, assumiu Greg Queen, e só foi, assim. Então foi muito legal. Aí esse primeiro ano foi com ele, tudo mais, ele cantava junto comigo, ele canta demais, né? Assim, muito bom. E aí nunca mais paramos. Então, todo carnaval e toda festa junina, a gente tem esses dois blocos, o bloco Dionísio e a banda Pé na Serra, pra tá alegrando aí a galera. Muito legal, muito bacana. Essas artes, elas se conversam muito bem, o teatro, com a música, com a dança também, né? Porque envolve a questão corporal e tal. E tu traz ainda um outro conhecimento que vem dentro da história, chegando nas redes sociais agora, trazendo assuntos para serem discutidos, do teu ponto de vista que converge com outros fazedores de cultura também, né? Sim. Como é que é chegar agora com esse olhar para a vivência cultural de hoje, onde a internet está aqui na palma da nossa mão, onde, como a gente falou, a sociabilização vai ficando cada vez mais restrita, cada vez mais distante, restrita não, né? Distante da gente. Foi um processo, nunca pensei na minha vida. Da mesma forma que eu nunca pensei em ser ator, né? E foi uma coisa que surgiu a questão do canal, né? Do canal Infoserra e do que eu tô fazendo agora, foi muito isso. O universo foi se convergindo para eu trabalhar com audiovisual, assim. Eu, depois que fiz esses projetos, né?
E por causa do teatro grego, que eu gostei muito, li vários livros de especialistas, pessoal que traduziu do grego para o português, assim, e comecei a me interessar por estudar de novo. E aí eu fui estudar história, deu vontade, já que eu estou estudando, lendo por mim mesmo, gostei muito de ler, né, eu vou estudar história. E comecei a estudar história, e desde então nunca parei de me envolver com os conselhos de cultura, né? Sim. Eu fiquei 4 anos aqui no de Gramado, aí me mudei para Canela, fiquei 1 ano lá, saí do conselho de lá porque eu briguei com um secretário que foi preso depois, né? Na época, uma coisa horrível, sim, e eu... Infelizmente, que nem a gente tá falando, tem pessoas boas e pessoas... Isso, né, em todo lugar, assim. Todo lugar tem essas diferenças, né? Então, aquilo foi horrível, assim, foi um desânimo, assim, sabe? E aí, depois eu vou... Um cenário que ninguém quer, né? Não, e aí se sentir de mãos atadas, assim, pior coisa, né? Você ver a classe artística, né, tipo, com as suas demandas, e pessoas que não estão nem aí, estão fazendo só para enriquecer de alguma forma, pelo poder, né? Muito pelo poder, né? E isso foi me irritando muito, assim, nesses anos de embate com os departamentos secretários de cultura das cidades, porque passaram vários secretários com diferentes pontos de vista, né, e poucos ouviam o que os conselhos tinham a dizer, que o conselho foi criado para que o poder público entenda as demandas da classe artística, de quem faz cultura. De quem faz cultura. Porque até tu pode colocar um gestor que não tenha passado pela cultura, mas desde que tenha ouvidos para a classe que faz e consiga aplicar, né, implementar coisas que atendam a comunidade, né? E é isso. Que é um caminho de convergência. Dá certo, em todos os anos que eu vi, só vi dar certo quando o conselho trabalhava junto com o departamento, com a Secretaria de Cultura. Só dá certo quando os dois trabalham juntos, de verdade. Né? E se não, fica isso, cada um puxando para um lado, pessoas do conselho tentando se beneficiar de alguma forma. Nós fomos os colegas do conselho que andou super bem naqueles contratos, foi muito bom, né? Sim, foi um conselho que propunha, né, que estava de acordo. Isso que a gente ainda pegou, eu comecei antes, tu entrou depois, quando a Ju estava saindo, eu assumi a presidência, e a gente pegou pandemia. Eu peguei, aí eu voltei, né, quando eu saí de Canela, eu voltei pro de Gramado. Isso, aí pegamos a pandemia junto. Aí foi o melhor conselho que eu participei, por causa, mesmo sendo um conselho de transição de governos, né, que saiu de um, entrou pro outro, mas igual ele veio numa discuta, né, e ouvindo, e quando trocou, né, com o Ricardinho, né, que foi ele que entrou na época. E aí a gente realmente, o conselho foi pra frente, fez muita coisa em 2 anos. Em 2 anos, foi muita coisa. Foi muito bacana, assim, foi um crescente. Eu espero que continue, né? E aí, depois que eu terminei esse mandato, que eu era presidente do Conselho de Canela, e saí de lá, falei, não adianta eu estar aqui de presidente e sendo boicotado completamente. Fui ser suplente em Gramado, porque, tipo, não queria cargo, sabe? Eu só queria ser ouvido de alguma forma, sabe? Contribuir com a cultura de alguma forma. E aí o estatuto aqui permitia, né, tudo mais, porque não eram pessoas especificamente moradores, mas que trabalhavam, atuavam na cidade, comprovem atuação na cidade por mais de 2 anos. E só no Corvatontura eu fiz 600 shows, né? Sim. Pra quase 1 milhão de pessoas, assim. Né? Porque somos vizinhos com irmãos, então não tem, né, como tu negar essa participação. Eu tinha morado aqui 6 anos, né? Eu tinha recém mudado pra Canela, né? E aí, trabalhando nesse conselho, foi fantástico, assim, sabe? E aí, quando terminou esses 2 anos, eu falei, chega de conselho pra mim, assim, eu preciso deixar para outros darem continuidade, e muitas vezes eu não sei, mas se eu sair, quem é que vai xingar? Quem é que vai falar? Quem é que vai, né? Porque precisa de pessoas que deem continuidade a isso, sabe? Mas eu aprendi muito, eu era muito incisivo no início, sabe? Hoje já entendo um pouco mais a dinâmica, mas é porque eu era mais jovem, a gente quer mudança, e aí é difícil. O poder público, por mais que ele tenha boa vontade, ele é um outro ritmo. Mas eu vou te dizer que isso em tudo que é lugar, né? Assim, quando eu saí de dar aula no balé clássico, que né, cobrança, disciplina integral o tempo inteiro, e fui pra dar aula na dança de salão, eu vi que era outro público. O povo da dança de salão queria relaxar. E eu tava ali 2 e 2, olha a postura, estica o braço, a cabeça pra lá. Aí quando eu saquei que não era isso, levei um tempo, né? Exatamente. Então, aí eu disse, poxa, é só pra relaxar e curtir. Foi muito aprendizado, assim, né? E a gente cresce. Tive embates feios, assim, bem complicados, assim, sabe?
Não encaremos. Aqui sempre rendeu os embates, né? Aqui tive também, tive bons, assim, antes, assim, nos primeiros anos do conselho. Tem uns que dá vontade de se enforcar num pé de couro. Tive, muito por causa de decisões sem consultar as pessoas que vão usufruir daquilo, sabe? Sem ouvir. Tipo, criar um edital sem ouvir o que o conselho fez, sabe? Coisas desse tipo, assim, sabe? E aí depois não querer arcar com as consequências. Ou fazer, não deixar músico de rua tocar, sendo que pessoas que vieram aqui, que tinham condições, que fizeram tudo certinho e parar na mesa da pessoa 3 semanas. Era só assinar, sabe? Então, nossa, isso daí era... Nossa, ficava muito indignado. Mas tem verdade nisso, né? Sim. Tem propriedade. E eu vivia, né? Ainda vivo, né? Mas naquela época ainda mais a efervescência da cena cultural musical e do teatro, né? Eu estava muito por dentro, conhecia todas as pessoas ali que trabalhavam com isso, né? Então, nossa, foi isso. Aí quando eu saí do conselho, eu falei, não, preciso agora usufruir do que eu construí, porque os primeiros editais culturais fomos nós que fizemos, né? Então, construir formas de você fazer arte fora do entretenimento, né? Sim. Porque é muito difícil. Como é que eu vou lá conseguir um patrocínio, assim, X, sabe, de uma empresa que quer o marketing, só quer a coisa dele aparecendo lá, quer ter um retorno, só que não é. As coisas não são do dia para noite, né? Não são do dia para noite. E esses editais de política pública realmente fizeram total diferença nos últimos anos, né? Primeiro o conselho que não tinha como captar verba, a gente descobriu formas de captar, de achar, e agora, nos últimos anos, vem federal direto para fundo, né? Isso realmente fez toda a diferença a nível nacional de todas as cidades, cultura. Né? E conseguiu expandir mais e consegue chegar nas pontas que estão Exatamente, né? E aí eu falei, não, agora eu preciso fazer editais, participar dos editais, né? Porque até um tempo o conselheiro não podia participar não podia, de edital, né? No início. E a gente mudou isso, né? Mudamos isso. E agora mudou mais ainda. Porque agora como vem do Estado, não é o conselho que mexe no edital. Então o conselheiro, de alguma forma, pode participar. Ou não ser o proponente, pode ser. É que ele não pode ser o avaliador, né? Então até usa um pouco do recurso que vem para contratar pessoas para avaliar esses editais. Isso, agora tem esse formato, né? Que facilita muito pra gente. E aí eu falei, não. E aí comecei a trabalhar com os editais. E comecei... por causa da formação de história, né? Isso, aí a gente entra me formei em história e adorei, né? Nossa, muito bom. E aí um dia eu ouvi uma história de um amigo nosso até, que a mãe dele conversou comigo, que a avó dela era indígena aqui da região, não sei, Lagoa Vermelha, acho que era, e veio pra cá e meio que se juntou com um colono da época aqui, foi no início, meio que botou ela lá no galpão até acalmar, depois casou, coisa de louco, né? Que acontecia no início do século XX, né? 1900 ali. As histórias passadas é muito interessante, né? Mas ela virou uma curandeira e parteira aqui em 1900. E não existia hospital aqui até 1920, mais ou menos. E o trem veio só depois, né? Então, ela ajudou inúmeros mulheres aqui a dar luz, né? E, tipo, não sabe, ninguém sabe dessa história. E aí saiu um edital de patrimônio histórico, aqui do conselho até, né? Logo depois do conselho que eu saí. E aí eu entrei e passei para fazer um documentário. Tava na pandemia, né? E aí eu falei, tem que migrar para audiovisual. Já tinha botado isso na minha cabeça, comprei um equipamento, um microfonezinho e uma GoPro, e falei, vou fazer esse documentário. Isso aqui, fiz um documentário. Mas aí, nossa, aí quando eu tenho alguém para filmar, fazer toda a captação certinho, foi 1 ano fazendo esse documentário, me deu muito trabalho, assim, conversei com 10 pessoas, e ouvi pessoas aqui da cidade, outras pessoas que tinham parentes daqui, que sabia que eram indígenas, que eram curandeiras, sabe, e de grupos indígenas que viveram aqui até 1960, só que pequenos, que a maioria já estava nos aldeamentos, né? Mas ainda existiam grupos lá pro Caracol, de pouquíssimas pessoas, 5, 10, sabe? Tipo, sim. Até chegar um momento que não tinha mais, era melhor se aldear de alguma forma para poder sobreviver, né? Porque evolução e habitação. A forma que foi feito, né? E durante a ditadura militar foi uma destruição, né? Eles pegavam os indígenas de caminhão e levavam para dentro das aldeias. Era assim, recolhia na rua e levava.
né? Então, uma época bem complicada, e aí muitos se mesclaram, né? Os poucos que ficavam aqui, aí consegui depoimentos de que existiam indígenas lá na Dutra, que existiam indígenas no próprio Planalto, encontraram buracos ali, os buracos que eram as casas deles, né? E em Canela também, resquícios arqueológicos, conversei com as 3 etnias, Xoclen, Caigan e Guarani. Então foi um vasto trabalho de pesquisa, assim. Eu fiz basicamente sozinho, né? Toda a parte de roteiro, e eu apresento o documentário também, né? E esse documentário, ele tá no YouTube? Tá no YouTube. Então esse link vai estar disponível aqui para você poder apreciar, porque faz parte da história de Gramado, é uma história importante. Quando a gente olha pro nosso passado, a gente cresce com ele, a gente entende, porque não tem como a gente mudar o que foi feito lá atrás, a gente tem como entender que era uma cultura daquele tempo, né? A gente tem como mudar as nossas ações referente a isso a partir de agora, né? Sim, exatamente. Então é muito importante que a gente saiba da onde viemos, para definirmos para onde vamos, né? Sim. Se chama Os Povos Originários da Serra Gaúcha. Tem no YouTube, bem facinho de achar. Bem facinho. Os Povos Originários da Serra Gaúcha. E aí foi um caminho sem volta, né? Abri um outro edital, e aí eu falei, e aí o vou Pedro fazer um repórter, documentário. Pedro youtuber, influencer. Vou fazer um outro documentário. Eu ainda não tinha o canal, né? Mas a partir daí que foi... E aí eu descobri um livro que falava dos construtores das barragens do sistema Salto, né, na década de 50, de 54 até 70, né? E chegou a ter 3 mil trabalhadores trabalhando lá. No Salto. Né? No Salto que fica aqui no caminho de quem vai para São Francisco de Paula. Isso, são várias barragens, é um sistema de barragens. Né? E aí eu tinha um livro e eu conversei com esses pesquisadores e eles tinham áudios, mais de 30 áudios de entrevista com 2011, 2006 a 2011 com senhores que trabalharam lá. E 4 vídeos filmados. 4 entrevistas filmadas. E aí eu peguei todo esse material e entrei num outro edital que foi para fazer um documentário dessa recorte histórico, né, do sistema Salto. E aí, nossa, foi outro aprendizado também, e aí eu falei, acho que agora não tem mais volta. E há tempos eu queria montar o canal, assim, bastante tempo. Tava falando de cultura, mas de política numa questão geral, assim, dar um outro ponto de vista, sabe? Que, infelizmente, os meios de comunicação são patrocinados pelas próprias prefeituras, isso a nível nacional, tá? Não estou falando especificamente daqui, né? E poucas vezes eles mostram pontos de vista do trabalhador, né? Do agente cultural, né? Outros pontos de vista de quem pega um ônibus de madrugada e volta de madrugada, sabe? Poucas vezes se dá essa voz, né? Essa voz para essas pessoas, né? E como eu vivi anos tendo esses embates políticos, vendo que muitas vezes são pessoas que não têm conhecimento de causa, trabalhando naquilo, que deveria ser de pessoas que entendem independente da área, né, o que está acontecendo. Isso foi me irritando profundamente, assim, e falei, não, gente, peraí, a gente precisa mostrar outros pontos de vista, outras formas, né, de contar essas histórias, de contar as coisas que acontecem aqui na cidade, assim, mas de uma forma diferente, mais espontânea, sabe? Mais dinâmico. E comecei a estudar mesmo, assim, como montar, né? Tem que ter tem que ter um logo, tem que ter uma vinheta, e fui estruturando aos poucos, tentar o programa do Chamiar para fazer as entrevistas, né? E aí, em abril do ano passado, eu montei o canal InfoSerra. Tem no YouTube, tem no Instagram. E desde então não parei mais, só fui expandindo, assim, aí eu entrevisto os secretários das prefeituras, muitas pessoas de conselhos, que é importante, tem os conselhos de saúde, de educação, de cultura, e as pessoas não sabem o que é feito dentro desses conselhos, né, então entrevista levar essa informação com um olhar, né? Sim, aí ontem saiu uma entrevista nossa sobre a questão de saúde mental, né, que está bem em voga, com a Tânia Guiar, que é lá de Canela, que é responsável pela questão de saúde mental de Canela, né, e trazer coisas que não, por mais que tenha Câmara dos Vereadores, alguns deles podem até comentar e ir lá, às vezes, da secretaria, mas essas informações não chegam nas pessoas, assim, sabe? Até porque 70% da população aqui da região trabalha com turismo 6x1, dois trabalhos por dia, sabe? Então é muito difícil você parar. Quando ela tá parada, ela só quer ver meme de gato e descansar, porque não tá. É muito estressante. O mercado ainda demanda muito das pessoas, a gente não tem ainda. Agora a gente tem pessoas de fora vindo para trabalhar nos hotéis, né? Uma das coisas que eu ouço muito aqui, que vem o nordestino atender,
E aí a pessoa reclama, mas tá muito caro, não sei o quê. Aí o cara veio, não sabia nem a carta de vinhos. Pior de tudo, ele nem gaúcho era. Então eu acho que o legal é a gente poder receber a pessoa pode vir de qualquer lugar, né? Mas ela tá bem preparada, tu não acha que ela tem condições de viver, né? Todo lugar. Esse né? bairrismo, sabe, é muito complicado, sabe? Tem muita gente muito apta, nordestinos fantásticos, que tem muito conhecimento de atendimento, sabe? Tipo, além de uma energia simpática, sabe? Então, é muito complicado até. E aqui é triste, sabe? Porque as pessoas daqui, muitas vezes já têm trabalhos um pouco melhores, assim, e não pegam trabalhos em restaurante, hotéis, porque, não, imagina trabalhar. Mas isso eu acho que é uma questão cultural nossa no Brasil, assim. A gente não vai lavar copo. Mas a gente não traz isso. Mas eu não acontece tenho nos Estados Unidos também muito isso, né? O que está acontecendo agora, estão mandando os imigrantes embora e não tem gente para trabalhar na construção civil, né? Então é difícil. Só, né? O triste é que essas pessoas vêm e são exploradas aqui, assim, de verdade, assim. Quem pega um ônibus de Gramado a Canela à meia-noite sabe o estado físico que as pessoas estão, assim, sabe? Então, e fora porque é muito serviço, né? Fora que o custo de vida aqui é altíssimo. Então as pessoas têm que ter 2 empregos, não tem folga nunca, né? As pessoas ficam no emprego no máximo 6 meses aqui, então nunca conseguem tirar uma férias. Tem pessoa que nunca tem 40 anos, nunca conseguiu tirar uma férias de um mês, né? Então essa dinâmica econômica é muito complicada, e essa falta de diversidade das questões econômicas também, né? Só o turismo, né? Então falta de investimento em setores de serviço, na própria cultura, que hoje em dia capta mais imposto do que a própria construção civil a nível estadual, né? E as pessoas não têm essa noção, né, de quanto a cada R$1 investido em cultura voltam 4, 5, até R$6 volta para o Estado. Né? Então, tipo, o setor cultural é enorme. Aqui na nossa cidade a gente tem um potencial gigantesco para fortalecer. Mas para que isso aconteça, tem que ter estruturas para isso. Tem que ter teatro com iluminação e com som, onde eu alugue com preço acessível. Né? Onde a gente tem uma construção de artistas, a altura de demanda, né? Então, a gente lembra que a gente falava no conselho, né? A gente veio numa carona de Natal Luz, que deu certo, e dos eventos que foram dando certo, e a cidade pequena, ela ficou, digo, escorada nisso. E quando ela acordou, que é agora, que a gente está discutindo tudo isso, é agora, é 10 anos. A gente está acordando para discutir tudo isso. Então, que nem tu disse antes, eu acho que leva tempo, assim, como Canela tá se estruturando, só que a gente tem que estar ali, né? Quem gosta disso, e são pessoas que nem tu vieste de São Paulo. Eu também não nasci aqui, mas eu me criei de pequena aqui, e vim, né, natural que, para mim era natural que eu viesse morar aqui, mas me sinto, né, gramadense. Eu acho que não existe, né, essa diferença. Eu acho que quem vem morar numa cidade e ela agarra essa cidade, né, ela pertence a esse lugar, ela consegue transformar, né? Tem que ser com vontade, né, e olhando o todo, né, trabalhando coletivamente. Acho que muito isso, assim, né. Canela tem 2, 3 teatros. Sim. Tudo bem que um tá interditado, um outro tá meio mal, mas tá melhorando, e o nível tá sendo reformado agora aos poucos, né? Mas teve outra dinâmica, teve outro cenário para a cultura quando esses teatros aconteceram, Sim, né? Exatamente, porque tinha festival de boneco, festival de teatro de Canela, que agora tá com outro olhar para retomada. Então está sendo retomado isso. Então, Canela sempre teve uma energia também muito forte, e a maioria dos artistas moram em Canela. A maioria dos artistas que trabalham em Gramado moram em Canela, né? E grande maioria. Então, essa questão, e em Gramado não tem nenhum teatro mesmo. O Elizabeth Roosevelt não é um teatro, ele é um lugar para eventos, assim, tem um palco. Ele é um teatro quase escolar, eu digo, né? Porque escolar. Não tem coxias, tem a escada para coxia, então, tipo, não é um teatro. Não dá uma dinâmica. Há anos, né? Eles falam que vão fazer, a gente né? Tem projetos. Projetos, parcerias já, em até 3D, em vídeos com o Fevale, com, né? Super projetos, projetos, milhões, mas os milhões precisam vir ser destinados para isso, para que a gente possa daí entrar em outras esferas, né? Exatamente, porque facilita o trabalho artístico. Né? Antigamente existiam bares onde as bandas independentes podiam tocar, hoje em dia não tem mais bares. E as secretarias não dão oportunidade para bandas assim independentes. Muito difícil, assim, muito difícil você ver isso. Já teve anos que teve mais, teve anos que teve menos, mas é muito difícil, né? Então, o que o poder público tem que fazer? Construir uma estrutura, né, seja teatro, para bandas, para ensaios, né, onde o artista independente, que não tem patrocínio, diminua o valor que ele
né, para fazer algum tipo de peça teatral, sabe? Não, até que faça contrapartidas, né? Isso, Busca parcerias, troca, exatamente. Existem N formas de fazer isso, né? Que se apropiem de um edital para construir algo legal e a parte de início seja nesse lugar, né? Mas essa estrutura, que a partir daí, porque para fazer uma peça de teatro, por mais que sejam 3 atores, assim, que seja, tem produção, tem figurino, tem cenografia, é uma cadeia muito grande de pessoas, se envolve muito trabalho remunerado mesmo, que exige o tempo, né? Temos que ter o nosso tempo remunerado. Exatamente. Então, se existe uma estrutura de luz e som num teatro que seja bacana, isso já, o impulso que você dá para novos grupos teatrais se formarem, tiverem vontade. E tu vai construir na plateia, lá na escola. Exatamente. A gente já tinha todo espetáculo, contexto. já tinha, né, festival de rock. Imagina fazer um grande festival de teatro, trazer um festival latino-americano de dança, de salão, envolver, né? A cidade é potência para isso, exatamente. Né? Então, nós precisamos que realmente o conselho seja ouvido, que nem tu disse, né? Porque são prioridades, né? E isso nunca foi prioridade da cultura, infelizmente, assim, independente, assim, nunca foi prioridade. Sempre com mesmo boas gestões, passavam dificuldade para conseguir mostrar, olha, se fazer isso aqui, eu botar esse dinheirinho aqui simples, o diferencial que você nós pode definimos lá no atingir. conselho um percentual que é suado para ver, né? Então é fazer o próprio empresariado entender que ele depende dos artistas. Você não tem nada temático sem ter artista. Sabe? E é triste que muitas vezes eles pegam os garçons que só querem trabalhar e fazer o seu trabalho para fazer parte artística. E como a gente estava conversando, ninguém é obrigado a ser youtuber, ser ator, sabe? Tipo, ninguém é obrigado. Ah, mas ele aceitou o trabalho, eu sabia que ia ser assim. Mas porque não tem outra opção. Se tivesse outra opção, talvez ele não pegaria esse trabalho. E fora o desvio de função. Né? Fora o desvio de função. E ele não vai ganhar ainda pela parte artística que ele entrega, né? Não vai ganhar. Sabe? Então é isso. Aí mesmo os artistas que são, né, artistas mesmo, todos os trabalhos são MEI. Né? Então eles não têm nenhum tipo de segurança jurídica para poder exercer o seu trabalho. Né? Teve casos de pessoas que trabalhavam em parques e o parque resolveu, eu vou fechar agora em fevereiro 3 semanas. Do nada, o salário diminuiu 2/3, sabe? E aí, como é que e aí tu mandar embora, já era, né? É MEI, né? Valeu, obrigado, até a próxima, termina o contrato. Então, ainda é muito difícil, embora existam muitos mais parques e restaurantes com essa temáticos, né? E mudou a maneira como as pessoas vêm pra cá consumir a cultura, porque tá acabando que a pessoa vem pro hotel, fica no hotel, usufrui de toda a estrutura do hotel, e ela vai para um evento que outro já sai com um roteiro preciso. Ela não fica dando bandinha na cidade, né? Que nem a gente falava antigamente, ou participando de coisinhas, dificilmente vai para algo fora do roteiro dela. Isso, e às vezes já sai de casa com o roteiro pronto. Não pisa fora, não vai de um parque pro outro, um restaurante pro outro, e não circula na cidade. Isso, né? E aí inserir o artista local nessas dinâmicas do hotel, né? A gente procurar. Tem bastante trabalho a ser feito ainda, né? Acho que com incentivo e divulgação das prefeituras, né? Por exemplo, se tivesse um teatro aqui aos finais de semana, o turista já pode saber que existe uma frequência de teatro aqui. Existindo teatro, já dá para trazer uns shows legais para cá, Então você consegue direcionar para o turista, lá no pedágio que tem uma peça teatral, um aplicativo que você pode ver as questões culturais, que nem tem gente que viaja, eu quando vou viajar, o que tem de teatro, o que tem de música, o que tem de étnico aqui, cultural, assim, né? A gente tem que falar, eu conheci a cultura local. Mas ontem, falando ontem, eu não sei nem quanto é que nós vamos conseguir publicar, né? Mas eu fui para a Expo Inter, nós estamos gravando enquanto está rolando a Expo Inter, né? Vou deixar até o link aqui para você que está assistindo agora, não sabe o que é a Expo Inter, dá uma espiadinha para conhecer o que é a Expo Inter. Eu estive na Expo Inter, né? Que é uma exposição tradicional no Rio Grande do Sul, que é do agro, né? Que fala desse universo. E eu fui visitar o espaço de arte com esculturas gaúchas. Então, assim, quem não vai para a Expo Inter e é do universo cultural, eu não me vejo indo para a Expo Inter sem passar lá, então. Sim. A única coisa que eu disse que eu ia fazer ontem, porque eu fui a trabalho, eu vou ter que ver a exposição de arte. Mas quem é a gente que vai, né, para os outros lugares, a gente procura. Sim, exatamente. E muitos turistas vêm querendo isso, mas não dá, porque eles já vêm com um roteiro pré-programado, né, pelas agências de viagem. Geralmente é isso, né?
dificilmente a pessoa vem, vou lá por mim mesmo e ver na internet. E daqui é mais fácil, né? Eu acho que é a segunda vez, né? Eu no Lago Negro aqui, que eu exponho, muita gente que diz que eu vim a primeira vez, vim de excursão. É isso aí. Aí agora eu me organizei pra vir com meu marido, meus filhos. Daí já eles fica mais livre, assim. Né? Aí eles dividem direção no carro, que é muito tempo de trânsito. Então, a gente... Mas é isso, construção mesmo, né? Tem que construir. É um processo, tem que ter estrutura para o artista trabalhar, sabe? Estrutura para que eles possam fazer seus trabalhos fora do entretenimento, né? Porque Porque o entretenimento nivela também o salário, né? E ele cansa. Tem uma hora que você cansa de fazer o mesmo personagem 5 anos, né? Eu fiz 5 anos o mesmo personagem, sabe? E não só personagem, como músico, né? Por muitos anos fui músico de restaurante, ganhava bem e tudo mais, né? Sem nenhum direito trabalhista, mas beleza. Mas aguentava. Tem uma hora que eu falava 3, 4 horas tocando, assim, sabe? Tipo, e aí, quando eu saía do restaurante, eu não queria pegar no violão, mas de jeito nenhum, assim, sabe? De jeito nenhum, eu queria lá. Aí chegava numa festa, toca uma à noite, um luau, não quero luau, não quero pegar um violão. Então, tudo que tu faz demais, ele cansa, assim, sabe? E na arte é a mesma coisa, o entretenimento é isso, porque é aquilo sempre... Né? Claro. Entra, sai um turista, entra outro, repete 2, 3 vezes o show no dia num restaurante hoje em dia, é assim. Não, e aí passa o turista, turista é outro, mas a conversa é a mesma, né? Então, isso foi um negócio que me correu por dentro, assim, falou, não, preciso mudar. Até por isso que eu sempre busquei coisas independentes, fiz peças teatrais de Páscoa, mesmo coisas para evento, só que no meu formato. Fizemos um monólogo da Anitta Garibaldi com a Sabrina. Com a Sabrina, maravilhoso. Muito uma pesquisa histórica vastíssima, assim, e ela... Nossa, manda muito bem a Sabrina, uma ótima atriz. Coisa de Páscoa, origem da Páscoa, mas a origem mesmo, tipo, desde os antigos, misturando todas as etnias que hoje a Páscoa, nossa, é uma mistura de crenças, crenças, celtas, judaicas, chinesas, orientais, é uma mistura, né? Cristãs depois, né? Então, essa mistura, e trazendo essa mistura de uma forma lúdica, mostrando que é um tempo de renovação, né? Embora o nosso Natal, nossa Páscoa são nas datas erradas, né? Sim, porque daí o calendário... eu acho que ainda a gente podia trazer o Natal, se o Natal ainda tivesse o Natal de fora de... Natal pra junho. Junho, quando tá frisão, que o Papai Noel não vai sofrer com a roupa. Eu tenho dó do Papai Noel. E a Páscoa é um tempo de renovação, que é primavera, né? Tipo... Isso, daí a gente tá, na verdade, morrendo de frio aqui, se guardando, não tem renovação nenhuma na nossa Páscoa. Coisa questão sociológica do brasileiro, do que mora no sul, né? E é difícil explicar algumas histórias até para as crianças, porque vem com umas perguntas, contexto, né? A minha filha veio com uma pergunta muito inteligente, eu fiquei sem saber o que dizer. Eu disse, vou ter que puxar de GPT para ele explicar para ela, porque como é que eu vou? É difícil, né? Mas faz parte, a gente vai se adaptando, e aí eu meio que criei uma forma de, cada 2, 3 meses eu ter um trabalho diferente, né, então, Carnaval, temos o bloco, aí tem Páscoa, aí sempre tive peças de Páscoa, algo do tipo, fizemos essa peça até, aí festa junina, temos ali a festa junina, né, do Pé da Serra, com forró. Aí tem feiras do livro, né, aí eu também, um outro trabalho que eu fiz do audiovisual, que eu peguei livros da literatura brasileira, São Bernardo e Graciliano Ramos, e o Alienista, do Machado de Assis, e fiz vídeos por capítulo do livro, do audiovisual, com atores, com chroma key, estão no YouTube também. É bem legal, gente, é muito legal. O Alienista é muito também, bom. Que é muito bom, é uma pegada assim bem legal, e muito que, pra mim, caiu Machado, parecia que era ele realmente fazendo o que estava escrito, né? É muito legal. Foi muito legal, o Alienista ficou muito bacana, tá no YouTube também o primeiro episódio, mas eu vou disponibilizar todos, porque ele tá muito bom, assim, esse trabalho que a gente fez, assim. Então, aí, trabalho com a Feira do Livro, então, eu sempre fui adaptando com o que estava acontecendo na cidade, os meus trabalhos, assim. Então, termina um, começa outro. Mas eu sempre quis dar continuidade ao forró, uma coisa que eu não queria parar. Por exemplo, queria que tivesse forró o ano inteiro. Forró é bom demais. E quero que volte, assim, minha ideia é voltar mais adiante para ter mais forró aí durante o ano. Então, mas a gente vai encaixar junto com o projeto da dança de salão, que volta ano que vem, para fazer os bailinhos. Perfeito. E aí a gente vai encaixar o forró, porque o forró é uma modalidade que eu tenho mais, eu sempre tive mais aluno. Todo mundo ela gosta bastante de forrozinho, né? E aí agora juntei entre esses projetos tem o canal agora, né, que está há muito tempo, né, mas eu nunca deixei de falar sobre cultura, né,
tem as questões políticas e sociais, mas tem sempre uma parte cultural, né? Semana passada nós fizemos com a Lisbeth, né, que fez uma apresentação de teatro, mais de 1.000 pessoas durante 3 dias foram ver as 3 peças que ela fez, foram 6 apresentações. A Alice, eu acho que ela nem sabe quantas peças ela já fez toda, ela até pode ter uma lista, né, porque ela fez muitas peças, muitas. Ela é resistência mesmo, assim, do teatro, e ela fez sem quase nenhum patrocínio, ela gastou R$10 mil, conseguiu um patrocínio médio, assim, que até deu um pouco, mas para botar som e luz no teatro. Imagina se mas tivesse. Tu sabe, olha, aí tu sabe, se tivesse som e luz no quando teatro. eu montei o Ilucandário lá em 2016, e eu logo engravidei da Lídia em 2017, e aí, finalzinho de 2016, ela nasceu em 2017, as gurias montaram, porque daí eu me desliguei, porque eu ia ter ela, né, do Lucandário um pouquinho, e aí as gurias montaram uma peça, um tributo ao Frozen, né, do Sonho Impossível e tal. E elas, Vivi, agora a gente não tem recurso, não tinha projeto ainda, não tem recurso para fazer isso, como a gente vai fazer? Luz, gente, vamos ter que buscar alguém, vamos trabalhar só com luz. E aí vou pegar peças especiais, né, a porta, que é um detalhe específico do filme, coisas que cabem no nosso bolso, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer. E foi muito legal. Aí a peça foi muito bacana, até o nome, a questão é tributo mesmo, porque é uma releitura, é um outro olhar, mantendo todas as características. Mas eu vejo assim, como tem peças assim que são excelentes, que são no nível muito bom de roteiro, e que se tivesse apoio privado, iam explodir. Com certeza. E foi assim, jamais visto. Entrevistamos ela, entrevistamos artistas, foi uma live que bombou. Bombou, teve vários acessos. Bem legal, bem legal. Semana passada, semana passada finalzinho de agosto. Fizemos uma entrevista agora, final de agosto, né, sobre historiadores que fizeram uma pesquisa de como a ditadura militar influenciou aqui a cidade de Gramado de Canela, assim. E foi bem complicada a repressão, assim, as pessoas não ouvem muito falar sobre isso, né, e os historiadores conseguiram registros históricos da perseguição que aconteceu aqui, que a galera foi presa mesmo numa noite, interrogada, espancada, e tinha que ficar toda noite botando na delegacia o nomezinho lá pra ver que tava ali, não tava se articulando pra ter algum tipo de embate com a ditadura militar, né? Isso nos fala, né? E esses pesquisadores fizeram toda essa pesquisa vastíssima e falaram sobre isso, assim, então... Até quando a gente vai estudar a história do Major Nicolete, a escolha da casa, o posicionamento dele em todo o momento ali histórico, né, também tem muitas bem coisas... complicado, tem muitas coisas obscuras que não vêm à tona, assim, e é importante que venham à tona, porque muitas vezes não se repitam, né, a história é isso, né, a gente estuda a história para que coisas ruins não se repitam, né? Então, é isso, sempre temos que trazer as questões políticas, sociais, históricas e de cultura, assim, para as pessoas, de alguma forma, se interessarem e, tipo, gerar, sabe, um pensamento crítico. Acho muito isso, né? Acho que é o mais importante, assim, e isso vale tanto para quem, telespectador da música, do teatro, né, e das notícias. Tudo você tem que ter esse pensamento crítico, nada é 880, sabe? A gente tem que entender esse meio do caminho. Sempre tem um meio do caminho. Poder conversar, né? E conversar. Não xingar. A discussão saudável. Quando tu traz um assunto para discutir, tu respeitar o olhar do outro, porque o outro ainda pode mudar o olhar dele, né? Sim. Eu parto muito desse pressuposto de que quando a gente traz alguma coisa para discutir por em pauta, tu tem a oportunidade da pessoa refletir a respeito, né? E que ela mude a opinião ou não, e aí tu vai ter que respeitar igual. Tudo certo, tudo certo. O problema é quando a galera quer matar o outro, assim, sabe? Xingar e tá tendo muito isso, né? De uma inimizade mortal agora, as pessoas acabam se separando, e daqui a pouco é chimangos e maragatos-afu, né? Que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, pra quem não vai entender, está olhando, importante diferentes pontos de vista. São importantes diferentes pontos de vista, né? Só que de um ponto para outro tem muita coisa. Muita coisa. Você pode gostar de uma coisa, mas não concordar 100% com aquilo, né? Então, tudo tem... E as questões políticas são exatamente isso. A política, o que eu aprendi em anos de conselho, em anos estudando as questões políticas sociais de verdade, estudando as questões históricas, tanto local quanto a nível nacional e mundial, de geopolítica mundial, sabe? Gosto muito de estudar, ver em jornais de outros lugares, de outros países, onde você vê os diferentes pontos de vista e tenta entender a dinâmica, né, histórica daquela situação. Histórica, né? É muito isso. Sempre vai ver como é que era o mundo naquela época, como é que surgiu aquilo, onde é que começou, por que aquele povo odeia o outro, por quê?
Não é à toa, não é Sim, à toa, sabe? Então entender isso e como as pessoas, infelizmente, a internet é tudo muito rápido, ninguém entra na matéria. Não, e a pessoa não tem o Poucas pessoas, conhecimento do princípio do assunto. Fica só na primeira chamada da matéria. Ninguém lê. Hoje em dia, a dificuldade de a pessoa ler 15 minutos, que é a partir de 15 minutos vira leitura profunda, né? Se você entra realmente começa, né? Ninguém lê 5. Essa tua duas frase páginas. vai ser o tema da nossa live. 15 minutos, né? Pra virar leitura profunda. Senão é muito superficial, sabe? É muito superficial. Então a dificuldade, e é pra todo mundo, pra nós. A gente viaja, começa a ver meme de gato e termina vendo uma coisa completamente nada a ver daqui a 20 minutos, entendeu? Então, quando 20, tu tá sendo muito, aquele legal, 40 uma hora. minutos, uma hora, né, você se perde. E é bem isso, começa no gatinho, né? Então, o gatinho que vai empurrar o cavalo de Troia. Então, tipo, é difícil isso, só que a gente tem que criar esse hábito de ir com mais profundidade nas coisas, assim. E tá na escola, né? Tá nas crianças, isso, né? Totalmente, tem que estar, ele tem que criar esse senso crítico, sabe? Ver que, tipo, o que tá acontecendo lá? Aquela pessoa, que muitas vezes, é questões políticas, você defende um político, e aí ele fala uma coisa na rede social, mas na hora da votação lá na Câmara, que ninguém vê, que muitas vezes não tem nem o nome, nem é obrigatório botar quem faz o nome, ele vai votar contra você, contra o que você... Então, vá atrás do que o seu deputado, principalmente os deputados, né, a nível estadual, federal, Senado, e vereadores também, sabe, estão fazendo. É chato, a gente não tem paciência nenhuma, assistir a sessão da Câmara de Vereadores é deprimente, assim, tipo, é muito mas chato. Mas é por falta disso, mas né? É importante, mas é importante, né? Eu fui pro conselho justamente por isso, porque lá, há 8 anos atrás, né, estar no conselho, eu percebi que se eu não fosse entender a política, ouvir e prestar atenção nas coisas, eu não ia conseguir mudar o meu entorno, sim, né? Exatamente. Então, é chato, mas é bom pra nós, então deixa de ser chato, né? Se torna interessante, né? Antes era... Porque eu demorei muito tempo pra me politizar mesmo, assim, mas vivendo a política, né, através dos conselhos, principalmente, foi até o que me fez ser um artista independente, assim, sabe? Não ficar trabalhando nesses parques, nesses restaurantes, assim, embora pudesse, né? Com o tempo que eu trabalhei, né? Experiência, mas não, sempre tentei buscar algo que fosse mais profundo, que a gente conseguisse fazer uma mudança realmente daquela pessoa, seja através de uma noite de show, sabe? De uma peça de teatro, do audiovisual, documentários, ou levando os livros através do audiovisual para que gere o interesse de ler, de poder ir com mais profundidade nos assuntos. Eu ontem fiz uma entrevista com o pessoal do Clube do Livro de Canela, né? Eles têm 14 anos, né? Então, eles escolhem um livro por mês, tem um encontro toda última quinta-feira do mês, e muitas vezes eles conseguem o contato dos escritores dos livros. E aí eles participam, fazem um virtual assim, e discutem. Que legal. Então isso é muito legal, assim. Isso é muito legal. Evolução assim, daí, né? E tem que ser... Mas isso é uma coisa que você constrói na infância, né? No ensino infantil, fundamental, no médio, o jovem já tem que estar assim, ó, 1.000.000 já, sabe? Sabendo dessas diferentes possibilidades que existem no mundo. Só que, infelizmente... eles nem chegam a terminar a escola, porque eles são obrigados a trabalhar no ensino médio, e aí ele vai ganhar um valor lá, trabalhando 2 períodos, que ele consegue comprar as coisinhas dele, só que aí ele não vai mais fundo nos seus estudos, e falta oportunidades de emprego de mão de obra especializada na cidade. A maioria dos empregos são empregos que ganham um salário mínimo, assim. Grande maioria dos empregos é isso. A média salarial aqui é de R$2.300. Né? Eu acho que isso é um problema ainda nacional, né? Então, a gente tem um trabalho grande. É um processo. Acho que é isso, a gente tem que seguir lutando, independente, mesmo que você não queira se envolver diretamente, mas indiretamente. Se tu tem um filho, tu já está envolvido, né? Porque tu vai ter que educar ele, né? Exatamente. Então... Conselhos, gente, vão atrás dos conselhos, né, de saúde, de educação, de meio ambiente, né? Ambiente da saúde. Meio ambiente da saúde, para você saber o que está acontecendo, para você entender, para tentar dar a sua opinião, sabe? São formas de você conseguir dar a sua opinião, assim. Às vezes é triste, né, porque tem as audiências públicas, só que são em horários no meio da tarde. Quem é que vai conseguir ir no meio da tarde, sabe? Ver numa audiência pública sobre algum tema específico. Então o poder público tem que ter essa noção, né? Mas ele tem que querer que também a população participe, né? Que às vezes eles não querem, né?
Então, você tem que insistir para ter a sua voz, às vezes né? eu vejo assim, eles fazem um disco porque é no horário de trabalho deles, né? Mas não É que nem eu falo pro meu marido, às vezes escolinhas, elas abrem e fecham nos horários que a gente ainda tá trabalhando, né? E às vezes não teria que ser abrir antes de você ir no emprego, entregar a criança depois que tu saiu do emprego, né? É um processo. Mas é processo, a gente precisa participar. Pedro, quero te agradecer muito por esse bate-papo e vou deixar aberto para que a gente traga, né, o Pé da Serra e o Bloco do Dionísio. Vamos fazer, uma hora a gente faz o Pé na Serra e o Bloco do Dionísio. E o Bloco do Dionísio, né, ao vivaço, assim, no ambiente de vocês, daqui a pouco um ensaio, uma coisa para que eu diga mais para você, capte imagens. O estúdio lá em Canela, que é do nosso amigo Pedro Júlio, eu tô com parceria com ele lá, e é um estúdio fantástico, assim, a gente ensaia a parte musical e teatral e agora audiovisual, assim, um estúdio multi... Então tu vai me avisar, vai ficar no compromisso de me avisar, pra eu vou lá gravar esse espaço pra gente colocar junto no outro momento, fazer um outro diagramado pra você, falando especificamente desse teu coração musical aí, que bate mais forte, agora chegando nesse universo atual, entregando todo esse teu conhecimento, tua vivência, teu olhar, que eu acho que é isso. A gente começa a mudar quando a gente entrega um pouco da gente, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Nós também não vamos agradar, né? A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? Eu agradeço demais bater esse papo, né, sobre cultura, sobre arte. Muito bom, muito bom. Sigam nós nos meus diferentes projetos nas redes sociais. Isso mesmo, vamos deixar todos aqui embaixo, na descrição. Bloco Dionísio, no Instagram, Banda Pé na Serra, o canal InfoSerra e o meu pedrocampos.art, que tudo se converge no meu Instagram. Então, por favor. Muito obrigada, te admiro ainda mais, meu amigo. Querida, só muito sucesso pra ti. E o diagramado pra você vai ficando por aqui, já te convidando pro próximo episódio, que vem com muita surpresa aí de música pra você. Certo? Valeu, obrigada, até mais. Valeu.